Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha, vamos falar sobre circuitos. Nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho de circuitos, simples, não muito complexo. E vamos falar também de circuito RC, só que o circuito RC eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou fazer um tratamento diferente para não ficar muito longo. Mas para começar, dê uma olhadinha só aqui, ó, nessa camiseta. D maior do que a média. Vocês sabem que isso aqui é o valor médio, nesse somatório aqui, dividido por N. E esse B aqui é do verbo be, to be. Então, ser maior do que a média. O que nós pretendemos? Ser maior que a média, igual à média, menor do que a média? Qual é o nosso objetivo? Eu aconselho, gostaria, que nós procurássemos fazer o melhor de nós a cada instante. E quando a gente faz o melhor de nós, a gente consegue atingir os objetivos. Bom, voltando ao nosso assunto, nós vimos lá no capítulo passado o que é corrente. São cargas em movimento, só que para essas cargas se movimentarem, precisa que haja uma diferença de potencial entre os terminais de um fio. Esse fio tem que ser metálico, esse material, que vai circular a corrente tem que ser metálico, porque tem elétrons livres para se movimentar, e quando aplica-se uma diferença de potencial, essa fonte vai realizar um trabalho sobre esses portadores de carga, que no nosso caso são os elétrons. Então nós chamamos de fonte de tensão ou simplesmente fonte. E pode ser uma bateria, pode ser uma placa solar, pode ser um gerador. Bom, mas qual a definição aqui dessa fonte aqui? A gente representa por esse epsilon aqui na fonte. Sempre ele aponta, a setinha dele aponta do negativo para o positivo. Do polo de potencial mais baixo para o potencial mais elevado. A gente considera a corrente saindo do positivo e chegando até o negativo. Mas para que haja corrente, para que haja cargas em movimento, há necessidade de se realizar um trabalho sobre esses portadores de carga. Então, a definição de força eletromotriz da fonte através do trabalho é força eletromotriz é igual à taxa de realização de trabalho por unidade de carga, dW dQ. Essa fonte pode ser ideal, se não apresentar resistência interna, ou pode ser real, dentro do circuito, se tiver uma resistência interna. Nós temos dois métodos de calcularmos a corrente no nosso circuito. Através da soma das energias e através da diferença de potenciais. Nós sempre, quando nós vamos calcular a corrente, aqui eu tenho uma única malha, mais à frente a gente vai ver mais de uma malha. Nós temos uma única malha e queremos saber qual é a corrente. Vou adotar o sentido horário, eu tanto posso adotar o sentido horário ou anti-horário, certo? Vou adotar o sentido da corrente aqui, sentido horário. Vou sair do ponto A e voltar ao ponto A. Lembra daquela expressão lá do capítulo de potencial? Potencial final menos inicial é igual a menos a integral do ponto inicial até o ponto final de E escalar ds, onde é o campo elétrico. Pois é, se aquela integral for de A até A, o ΔV vai ser zero. Então, quando eu faço aqui todas essas somas daqui e volto para o ponto A, eu vou ter uma diferença de potencial igual a zero, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que na regra das malhas, a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero. Mas através das somas das energias, observe que nós só temos dois dispositivos. Então, eu vou considerar somente a energia aqui e a energia aqui. No caso aqui, eu tenho energia dissipada no resistor. A gente já viu que a potência dissipada é corrente ao quadrado vezes R. Potência a gente já viu lá em mecânica, que é o quê?
taxa de realização de trabalho. E trabalho é energia. Então, nós temos um du dt igual a P, que é igual a I ao quadrado vezes R, onde esse du dt é a rapidez, né, com que a energia está sendo convertida em energia térmica no resistor. Ou seja, a rapidez com que está sendo dissipada essa energia, sendo convertida em energia térmica. Se nós pegarmos aqui, ó, du sobre dt, multiplica dos dois lados por dt, nós vamos ter du, diferencial de energia, igual a I ao quadrado vezes R dt. Essa aqui é a energia transformada em energia térmica, quando a corrente passa no resistor. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a fonte realizando trabalho sobre esses portadores de carga. Nós já vimos aqui, olha, que o trabalho, o integral de trabalho é igual a força eletromotriz vezes dQ. Então, nós temos aqui, olha, a força eletromotriz vezes dQ. dQ, nós sabemos que é IDT, porque a definição de corrente é dQ sobre dt, né? A quantidade de carga por unidade de tempo que passa em uma seção do fio. Então, dQ igual a IDT. Substitui aqui no lugar do dQ o IDT. E vamos, como nós só temos esses dois, o que a fonte está fornecendo está sendo dissipado no resistor, a soma aqui das energias, né, vai ser igual a zero. Nós temos que a energia fornecida pela fonte vai ser igual à energia dissipada no resistor. Com isso, a gente encontra que a corrente vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência. Vai ser igual a tensão da fonte, isso aqui até confunde, porque isso aqui está sendo explicado porque a diferença de potencial entre as extremidades aqui desse resistor é igual à diferença de potencial da fonte, é igual a tensão da fonte. Se eu tivesse um outro resistor aqui, não seria mais, tá certo? Então aqui nós podemos falar que a diferença de potencial sobre o resistor é igual à corrente que passa no resistor vezes a resistência desse resistor. O outro método é quando nós somamos as diferenças de potenciais em uma malha fechada. Então, eu vou sair de A, vou voltar a A. Então, no mesmo sentido da corrente, se eu saio de A, atravesso a fonte, saio do potencial mais baixo para o potencial mais elevado, eu tenho uma diferença de potencial de mais E, mais o valor da fonte. 12 volts, 10 volts, 8 volts, né? Antes da corrente passar no resistor, nós temos aqui um potencial mais elevado, depois um potencial menor. Então, a diferença de potencial daqui para aqui, eu vou ter menos VR. VR é a diferença de potencial no resistor, que é a corrente vezes a resistência. Então, isso tudo aqui, cheguei em VA, isso tudo igual a VA. Então, VA mais E menos IR igual a VA. VA cancela com VA, eu tenho que E menos IR igual a zero. Então, a soma dessas diferenças de potenciais aqui, ó, se eu chego até o mesmo ponto, numa malha fechada, né, eu vou ter, a soma vai ser igual a zero. Encontra a mesma resposta, corrente igual a E sobre R. Então, resumindo, quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação é menos IR. No sentido contrário, mais IR. Isso por causa das diferenças de potenciais. Quando estamos percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente, eu vou ter uma queda de potencial de menos IR. Se eu escolher percorrer a malha aqui nesse sentido contrário, eu vou estar passando do potencial menor para o maior, então eu vou ter um aumento de mais IR. E na fonte também, no mesmo sentido da setinha da fonte, mais E. Se eu percorrer a malha no sentido contrário, menos E. As fontes reais, elas têm uma resistência interna. Como a gente resolve isso? Basta a gente colocar essa resistência em série com a fonte. Né? Esse retângulo aqui é a nossa fonte. Então, eu tenho uma diferença de potencial da fonte, que está sendo fornecida pela fonte, VB menos VA. Onde aqui tem a tensão da fonte, e eu vou ter aqui uma perda
na resistência interna da fonte. Então, qual vai ser a corrente? Mesmo procedimento, ó. Começar daqui, vou percorrer no sentido horário, daqui para cá, mais menos IRzinho, menos IRzão, cheguei aqui igual a zero, considerando a resistência do fio igual a zero. Então, nós vamos ter menos IR, menos IRzão igual a zero, a corrente igual a diferença de potencial da fonte dividido pela resistência mais a resistência da fonte. Bom, esses três resistores aqui, eles estão em série. Como que eu sei que estão em série? Porque a corrente que passa em R1, que passa em R2, que passa em R3 é a mesma. Então, resistores em série, a corrente é a mesma que passa neles. As diferenças de potenciais, VR1, VR2 e VR3, vão ser diferentes, se R1, R2 e R3 forem diferentes entre si. Agora, a soma VR1 mais VR2 mais VR3 vai ser igual à diferença de potencial nessas extremidades, VB menos VA. E nesse caso vai ser igual à diferença de potencial da fonte. Então, pegando aqui, vamos percorrer essa malha, nós temos mais no sentido horário, menos IR1, menos IR2, menos IR3 igual a zero. Cheguei no ponto onde eu comecei. Se eu substituir esses três resistores aqui pelo resistor equivalente, vou fazer a regra das malhas aqui também. Mais menos IR equivalente igual a zero. Comparando esta corrente com esta corrente, nós vamos ver que R1 mais R2 mais R3 é igual a R equivalente. Então, se eu tenho resistores em série, eu somo as resistências. Como calcular a diferença de potencial de A com B? Né? No caso aqui, olha, de A, VB menos VA. Qual a diferença de potencial aqui? Observe que esse circuito aqui é Rzinho e Rzão. A corrente vai ser E dividido por Rzão mais Rzinho. Que é o que ele considera aqui. Então, percorrendo aqui, nós temos VA mais menos IRzinho igual a B. Eu não estou percorrendo o circuito fechado, eu estou considerando que eu já conheço a corrente que está aqui. Eu estou querendo saber só a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, eu pego só VA e faço somo aqui as diferenças de potenciais entre A e B. Poderia ser também pelo outro caminho, pegando I e Rzão, certo? Então, eu tenho VB menos VA igual a E menos I Rzinho. Já vimos lá na página anterior que a corrente é Epsilon R mais Rzinho. Substituindo a corrente aqui nessa segunda expressão, nós encontramos que VB menos VA igual a E menos E sobre Rzão mais Rzinho vezes Rzinho. Observe que a diferença de potencial, aqui a tensão da fonte, quando ela tem resistência interna, é menor do que se não tivesse. Isso já era óbvio, mas matematicamente a gente está provando aqui, ó, porque eu tenho o que a fonte está fornecendo menos o que ela está gastando. Observa que se eu fizer Rzinho igual a zero aqui, a diferença de potencial vai ser igual a E. Então, resumindo, para determinar a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, começamos em um dos pontos e percorremos o circuito até o outro ponto, somando algebricamente todas as variações de potencial que encontramos no percurso. Então, diferença de potencial entre os terminais da fonte, como a gente viu, a resistência interna reduz a diferença de potencial entre os terminais da fonte. A gente acabou de ver aqui, ó. Terminal VB e VA são os terminais da fonte,
que está sendo reduzido devido a essa resistência interna. Aterramento. Gente, aterramento é o ponto aonde nós podemos fazer a diferença de potencial igual a zero. Aterrar um circuito pode significar ligar o circuito ao solo. Nos diagramas de circuito, porém, o símbolo de terra significa apenas que o potencial é definido como sendo zero no ponto em que se encontra o símbolo. Esse símbolo aqui é o símbolo de aterramento. Esse aqui é o símbolo de resistência e esse aqui é o símbolo de uma fonte. Então, se nós voltarmos lá, se nós fizermos aqui o aterramento nesse ponto, o VA vai ficar sendo igual a zero. VA igual a zero, VB vai ser igual a 8 volts. Se nós mudarmos a posição do aterramento, colocarmos aqui, olha, VB que vai ser zero. Então, nós vamos ter VB igual a zero, VA vai ser igual a menos 8 volts. Potência, potencial e força eletromotriz. Gente, a potência da fonte é a corrente vezes a diferença de potencial da fonte. Potência da fonte é I vezes E. A potência dissipada no resistor é I ao quadrado vezes R. Agora, vamos considerar aqui a potência P fornecida por uma fonte aos portadores de cargas é dado por I vezes V. V é a diferença de potencial entre os terminais da fonte. Então, considerando que tem a resistência interna, nós vamos chamar o VB menos VA de V. Então, nós vamos ter V igual a E menos IRzinho. Substituindo esse V aqui dentro, nós vamos ter que a potência vai ser I vezes E menos I ao quadrado vezes R. Então, aqui, olha, a diferença, a potência da fonte vai ser igual a IE menos I ao quadrado vezes R, onde isso aqui é a potência dissipada no interior da fonte. Exemplo. Quando nós tivermos mais de uma malha, nós vamos ter que, nós podemos analisar separadamente. Igual nós fizemos uma malha única, percorremos o circuito fechado, né? A malha fechada, nós vamos fazer aqui na malha 1 e na malha 2. Fazer a soma das diferenças de potenciais. De A até A e aqui de B até B. Mas tem um outro detalhe. Aqui, olha, nós vamos ter correntes, né, passando em cada ramo deste. Se a gente não souber o sentido correto da corrente, a gente pode colocar, por exemplo, esse aqui é pra cá, esse daqui, olha, poderíamos ter colocado I2 para baixo, né? Escolhermos I2 para baixo, vamos supor. Se por acaso nós tivermos escolhido algum sentido dessa corrente errado, ao resolvermos o exercício, nós vamos encontrar uma resposta I2 igual a menos tantos amperes. Aquele menos indica que aquele sentido que você adotou estava errado, que ao invés de estar para baixo, ela realmente está para cima, tá certo? Então não se preocupem, porque vai sair o negativo se você tiver adotado erroneamente o sentido da corrente. Existe aqui, né, no caso, se você observar, o I1 está chegando no ponto D, o I3 está chegando no ponto D e o I2 está saindo do ponto D. Nós temos a regra dos nós que diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Se eu observar o nó D, eu vou estar E1 mais E3 igual a E2. Isso aqui, por trás, está a conservação da carga, gente, porque correntes não são cargas em movimento. Então, se eu tenho cargas chegando aqui, a soma dessas cargas vão ser iguais às cargas que saem. A carga se conserva. Então, nós temos aqui as equações. Quando a gente aplica a regra dos nós, nós temos a malha da esquerda
que vai ser, olha só, pegando no sentido agora anti-horário, tá certo? Do ponto B ao ponto A, mais é 1, menos I1R1, mais I3R3. Observe que eu passei aqui no mesmo sentido de I1, por isso que foi menos I1R1. Sentido contrário, mais I3R3 igual a 0. Cheguei ao ponto B de onde eu saí. A outra equação, vou sair aqui de B, né? Fazer como ele aqui, seu de B. De B até D, menos I3R3, menos I2R2, menos E2. Ah, cheguei no B, menos E2, porque agora eu percorri no sentido contrário de E2, ou seja, eu saí do potencial mais alto para o mais baixo. E a outra opção é nós percorrermos a malha externa. Saindo de B e chegando a B. E1 menos I1R1, menos I2R2, menos E2. Então, aqui eu tenho 3 incógnitas. Corrente I1, I3 e I2. E tenho 4 equações. Então, bastariam só essas 3 primeiras aqui para nós resolvermos o problema, certo? Agora, circuitos com mais de uma malha, resistores em paralelo. Nós vimos resistores em série, agora vamos ver resistores em paralelo. Gente, o que define aqui os resistores em paralelo é se eles estão sobre a mesma diferença de potencial. R1, se eu pegar o voltímetro e medir aqui qual o V1, ele é igual a V2, é igual a V3, então os 3 resistores estão em paralelo. Então, tem corrente aqui fluindo. Um pouco dessa corrente I, que está chegando nesse nó, um pouco passa em R1, aí continua aqui o I menos I1, né? Diminui um pouco a corrente. Chega nesse ponto aqui, eu vou ter um pouco dessa corrente vindo para R2, passando por R2. E o restante vai passar por R3. Ou seja, I1 mais I2 mais I3 vai ser igual a esse I, nesse exemplo aqui. E as diferenças de potenciais aqui, ó, como não tem nenhum outro dispositivo, nós temos que V1, V2 e V3 vai ser igual ao próprio V da fonte. Então, I1 é igual a V sobre R1, I2 é igual a V sobre R2, I3 é igual a V sobre R3. E temos que as correntes é a soma das correntes, I1 mais I2 mais I3. Se nós pegarmos aqui, substituirmos esses 3 resistores e colocarmos esses 3 resistores substituindo por um resistor equivalente, esses 3 resistores em paralelo por um equivalente, nós vamos ter E menos I vezes o resistor equivalente igual a 0. Então, nós temos I vai ser igual a V dividido pela resistência equivalente. Aqui nós temos I vai ser I1 mais I2 mais I3. Coloca esse V que é o mesmo em evidência. Eu vou ter I igual a V, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Comparando essa expressão com essa daqui, corrente igual a isso aqui e corrente igual a isso aqui, nós podemos verificar que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, quando nós temos N resistores em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a somatório de 1 até N de 1 sobre RJ. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Olha só. Lembra dos capacitores? Capacitores em série, capacitores em série, nós temos 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Já nos resistores, o em paralelo, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. O em série, os resistores em série, é a soma dos resistores. E
O capacitor em série, que é a soma, em paralelo, que é a soma dos capacitores. Então, as expressões, elas são invertidas. Isso é explicado porque qual a diferença de potencial sobre um capacitor? Q não é igual a CV, V é igual a Q sobre C. Então, a diferença de potencial é a carga sobre a capacitância. Então, a diferença de potencial é o inverso da capacitância. É proporcional ao inverso. Né? E o resistor, V igual a RI. É diretamente proporcional. A diferença de potencial no resistor é diretamente proporcional à resistência. Por isso que surge essa diferença. Bom, depois vocês façam alguns exemplos, tá certo? O amperímetro, ele é um instrumento que a gente usa para medir a corrente. O voltímetro, a gente usa para medir a diferença de potencial, a tensão. Nós temos o multímetro, que pode medir, né, a partir, você gira, né, o botão lá para indicar qual que você quer medir, você pode medir no multímetro a corrente, a tensão, a resistência, a frequência, dependendo do multímetro, podemos fazer várias medidas. Próximo assunto que vamos tratar é circuito RC. Por hoje é só e fiquem com Deus.